Olá! Começa a semana de aulas, lives, para aquecimento da semana da jornada Corpo Sem Dor. Eu sou André Garcia e sejam bem-vindos, seja bem-vinda à nossa aula de hoje. A nossa missão, pessoal, aqui no canal é ajudar pessoas a eliminar dores musculares e articulares em 15 dias de forma simples e segura. Qual é o tema da nossa aula de hoje? O que é a dor muscular e articular? Bom, primeiro vamos entender o que é a dor, o que é essa dor muscular e articular. Olha, são dores relacionadas às articulações, né, do ombro, joelho, quadril, né, pescoço, tornozelo. Aí nós temos também a dor ali na lombar. E são caracterizadas dores musculares e articulares. Certo? Dor na coxa, dor, às vezes, na região do glúteo, né, que está relacionada ao quadril. Agora, o que não é essas dores musculares e articulares? Tá? Por exemplo, a dor de cabeça. Vamos entender por que ocorrem essas dores musculares e articulares, ok? Então, eu te peço para você ficar aqui até o final, para a gente poder entender um pouco disso. Ó, seja bem-vindo, o pessoal que está chegando aqui, tá no canal, Fátima, o pessoal aí que está chegando. Vamos puxando a cadeira aí, vamos sentando, vamos para a nossa aula, ok? Como é que ocorre a dor muscular e articular? Geralmente, ela ocorre por desequilíbrios musculares e articulares. E o que é esses desequilíbrios? Às vezes são, como se diz, às vezes a articulação, ela sai da sua posição, pode ser do ombro, do quadril, do joelho, do tornozelo, ela sai da sua posição normal, né, em função do desequilíbrio muscular. Mas como é que ocorre isso? Assim do nada, assim, pá? Não. Nós realizamos todos os dias movimentos para realizar as inúmeras tarefas que nós temos no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja em casa. Tá? E essas inúmeras tarefas acabam nos proporcionando, às vezes, movimentos repetitivos. E isso vai ser suficiente para provocar um desequilíbrio muscular no nosso corpo. Tá? E assim começa a desencadear as dores, né? Ou problemas musculares e articulares. Agora, são os nossos hábitos do dia a dia? Sim, são os nossos hábitos responsáveis por essa transformação no nosso corpo. Então, se você está, por exemplo, em casa e você movimenta para pegar um objeto, todo dia vai lá, pegar um objeto no chão, você cuida das plantas lá, está direto trabalhando assim com, às vezes as plantas estão mais suspensas, né, uma samambaia, alguma coisa assim, e a pessoa está lá trabalhando com o braço erguido. Às vezes ela faz trabalhos manuais em casa, crochê, tricô, às vezes, não sei se hoje ainda bate bolo, né, tal, a gente tem as batedeiras, mas tem pessoas, né, que não tem a batedeira, ele bate na mão. Então, tudo isso são movimentos do nosso dia a dia. E, diariamente, vamos repetindo. Então, às vezes, está lá em casa, varrendo, né, a casa, às vezes arrumando o quarto, dobrando o lençol. Isso, tem a relação com os nossos hábitos. E no trabalho? Quais são os hábitos que nós temos no trabalho? Bom, tem gente que passa o dia trabalhando no computador, certo? Está lá digitando e passa horas assim. Às vezes os braços, às vezes está apoiado ou não, mas passa horas assim. E esse é o movimento. Pessoas que passam muito tempo sentadas, tá? Pessoas que passam, às vezes, passam o dia carregando objeto, então faz esse movimento o dia todo. Por que eu estou exemplificando esses movimentos? Porque, às vezes, quando a gente fala assim, que a pessoa está apresentando um problema e ela precisa movimentar para recuperar, às vezes, o movimento perdido, essa pessoa vai dizer assim, mas eu movimento muito. E, realmente, durante toda a nossa vida aí, a gente movimenta bastante. Mas por que nós vamos perdendo, muitas das vezes, essa capacidade de se movimentar em função da dor? A dor começa a se instalar e a gente vai perdendo essa capacidade porque a dor vai limitando.
justamente pelo que eu já falei, pelo desequilíbrio muscular, né, que ocorre devido às nossas tarefas, aos nossos hábitos do nosso dia a dia. E a gente não vai percebendo que isso acontece ao longo do tempo, a não ser quando a dor começa a se manifestar. Às vezes você está lá, levanta da cama e diz assim, nossa, hoje eu estou com dor no pescoço. E você acha que foi a noite que dormiu mal, foi travesseiro. Às vezes, foi o travesseiro que estava muito alto. E você não vai percebendo que, ao longo do dia, alguns hábitos seus vão contribuindo para que essa dor, um exemplo, né, pessoal? Essa dor no pescoço se manifeste. Às vezes é o celular, hoje muita gente fica nessa posição no celular, e vai acontecendo desvios posturais. Já percebeu algumas pessoas que andam com a cabeça assim, ó, projetada à frente? É devido a ficar muito tempo nessa posição de cabeça baixa. E ao longo dessa semana, nós vamos ver várias aulas, teremos várias aulas que vão mostrar como podemos iniciar a solução, né, o caminho para resolver esses problemas, certo? Problemas de dores musculares e articulares. Como é que resolve essa questão das dores musculares? Nós já entendemos o que elas são. Agora, como é que se resolve? Simples. Como eu já falei, colocando o corpo em movimento. Independente se você movimenta muito. Mas por que tem que colocar esse corpo em movimento? Porque durante o dia a dia, seu dia a dia, você está desequilibrando. Então, você vai colocar esse corpo em movimento para trazer o equilíbrio desse corpo. Mas, professor, como é que faz isso? Claro que para cada situação existe não é um caminho, mas existe ações que a gente vai fazer, né, para recuperar esse corpo. Então, por exemplo, uma pessoa com dor no ombro, você está aí, às vezes a pessoa está aqui com dor no ombro. Como é que faz para recuperar ela? O que você faz no dia a dia? Você tem aqui o exemplo. Eu faço muito trabalhos manuais. Então, eu fico muito tempo assim. Você sente dor no ombro? Geralmente aqui, ó, nessa região aqui. Beleza. Como é que faz para recuperar essa pessoa? Você vai movimentar. Você vai fazer com que o seu corpo restaure esse equilíbrio. Então, de repente, são movimentos que você não faz no dia a dia. Então, se você faz muito movimento para cá, você vai ter que fazer o movimento contrário para poder recuperar esse equilíbrio. Mas que movimento contrário? Observe, se você faz um movimento assim, essas musculaturas suas aqui da frente, com certeza vão ficar muito tensas. E aí, é importante fazer um alongamento, ó, no sentido contrário. Se eu tivesse aqui, ó, pegar aqui esse cabo aqui e fazer assim, ó, fazer um alongamento, eu vou estar alongando, já que essas musculaturas estão tensas, eu vou estar alongando essa musculatura aqui, aliviando assim a dor e resolvendo o problema. Além de aliviar a dor, eu vou resolver o problema, porque quando essa musculatura fica tensa, a articulação do ombro tende a vir para frente. Quando ocorre isso, a pessoa não consegue mais vestir uma camisa direito, né? Vai sentir dificuldade, porque a articulação do ombro vai estar já fora, né, do lugar dela. A pessoa às vezes não consegue fazer isso aqui, para poder enfiar a camisa, né, e vestir a camisa. Às vezes a pessoa não consegue pentear o próprio cabelo, porque não consegue movimentar. O ombro começa a ter limitações de movimento. E aí ela tenta movimentar, sente a dor e não consegue realizar o movimento desejado. É assim que ocorre. E aí nós precisamos buscar esse equilíbrio. Isso é só um exemplo. Então, pessoas comuns, elas fazem isso para justamente recuperar a sua condição de eliminar a dor e voltar a movimentar tranquilamente. Então, eu tenho alunos que um deles foi, por exemplo, a Silvana, eu acho que a Silvana está até aqui na live. A Silvana tinha problema de ombro, devido ao trabalho dela, mexer com informática, ela não tinha, já estava perdendo a capacidade de levantar o braço. Tanto que, quando ela, né, um dia cheguei lá, ela estava com o braço assim, desse jeito. Né? Eu digo, o que foi isso? Ela disse, eu não sei, está aí desse jeito assim, está caído, eu não consigo nem mexer, está uma dor aqui. E aí, aplicando algumas técnicas de alongamento, naquele dia lá, ela automático já deu uma recuperada no movimento. Claro, não resolveu a situação,
Não resolveu assim de imediato. Já aliviou, mas já foi um começo, né? Então, à medida que ela foi procurando reestruturar esse equilíbrio, trazendo, né, vamos dizer assim, essas musculaturas que estavam tensas, trazer o relaxamento, e aquelas que estavam fracas, trazer o fortalecimento, que eu chamo aí de um jogo de estica e encolhe, ela retomou os movimentos do braço e hoje está podendo trabalhar tranquilamente. Tá? E é assim que ocorre, né, a recuperação das pessoas. Então, assim é com recuperação do joelho. Tem pessoas que o joelho, ele relata assim, o meu joelho parece que está meio para lá e para cá. Ele sai assim, fica meio instável, eu vou mexer assim para um lado, vou movimentar assim, ele começa a doer, incha, né? Eu não consigo mais andar, subir ou descer a escada. Olha só como a dor limita o movimento da pessoa. E aí a pessoa, como é que faz a recuperação? Né? Sendo que está inchado, inflamado, né? Às vezes a pessoa está até com uma desgaste no joelho. E é possível recuperar tudo isso. Não dizer assim, não desgaste, né? Mas é possível recuperar a movimentação. A pessoa pode agachar, né? Agachar tranquilamente, subir uma escada, dançar, pode até dançar, olha. Isso aconteceu com uma aluna minha, Michele. Michele tinha todos esses problemas aqui que eu relatei. Não conseguia agachar para pegar o filho, não conseguia dançar, nem andar de bicicleta ela conseguia, doía o joelho dela. Então, a Michele, quando eu encontrei, ela tinha muita limitação de movimento. E olha que ela tinha desgaste, ela tinha cisto, ela tinha rompimento de menisco. Um joelho praticamente dizia assim, nossa, que joelho feio, né? Mas, o que aconteceu? Com tudo isso, a Michele voltou a andar normalmente. Está fazendo hoje as atividades que eu falei. Voltou até a dançar. Né? E é assim, pessoal. A gente consegue recuperar o corpo através do movimento. Mas não é um movimento de qualquer forma. Tá? Como eu expliquei aqui no começo da nossa aula. Esse movimento vai fazer com que a gente recupere. Mas as pessoas, às vezes, elas têm, assim, um certo receio de se movimentar em função da dor. Quem está com dor, claro, quer ficar livre da dor, de uma vez por todas, não quer conviver com a dor, né? Mas a pessoa tem medo, ela tem medo de se movimentar, e é um medo natural. Talvez por isso que algumas pessoas não encontram o caminho para a solução da dor, e ficam, olha, girando, e não resolvem. Mas, olha, tem que vencer o medo. Uma forma de vencer o medo é justamente procurando movimentar de forma correta, forma adequada. E qual que é essa forma adequada, né? Eu já dei alguns exemplos. Por exemplo, no caso da Michele, no começo, ela fez um movimento, já que ela tinha dificuldade de agachar, então vamos trabalhar o movimento de agachar. E ela trabalhando o movimento de agachar, ela pôde recuperar a sua condição e voltar a ter uma vida normal. Mas assim, Michele, agacha aí de qualquer jeito? Não é de qualquer jeito, tá? E as pessoas, elas costumam fazer tudo isso de forma, quando ela, assim, entende essa questão de poder recuperar toda a sua condição, né, a sua capacidade, a sua força, porque a pessoa, olha, com problema de dor, quando ela, esses desequilíbrios do corpo, a pessoa com dor, ela tende a limitar o seu movimento. E quando ela limita o movimento, acontece uma coisa muito, muito ruim, tá? É a perda de força. Então, cada vez mais a situação da pessoa ela vai piorando, porque quando ela vai limitando a movimentação, em função desse desequilíbrio, aí o que acontece? A pessoa começa a diminuir o seu movimento. E aí ela para de ativar essas musculaturas, para de ganhar força. Ela, na realidade, o que acontece? A musculatura para de ativação, para de ativar. É como se você, por exemplo, fosse gradativamente, sem perceber, tá? A cada dia, perder um pouquinho de força. Até que um dia você vai levantar, por exemplo, um copo, tá? E não consegue segurar o copo cai da mão, tá?
Então, tem pessoas que, por exemplo, não conseguem mais segurar um objeto acima do ombro, porque essa dor não deixa. E aí, à medida que ela vai deixando de realizar esse movimento, ela para de ativar essas musculaturas e, com o tempo, ela não consegue nem mais sustentar isso. E a situação da pessoa só vai se agravando. Então, por isso que é importante ter esse entendimento que precisa do corpo entrar em movimento. O que acontece? As pessoas, quando elas iniciam o tratamento para resolver a dor muscular e articular, basicamente elas ficam presas à questão de tomar remédio e repouso. Isso funciona, pessoal, muito bem com dor de cabeça. Tá? Estou com dor de cabeça, toma um analgésico e vai deitar. Funciona, que é uma maravilha. Joia, top. Agora, com dor no joelho, isso funciona? Não, não vai funcionar. Então, você tem que realmente entrar em movimento para poder eliminar essa dor. Tá? Se você tem o desejo de voltar a fazer suas atividades, eu estou falando de joelho, né? Mas podia ser um ombro, podia ser um quadril, até mesmo um tornozelo. Olha, uma dor no tornozelo, um tornozelo bloqueado, vamos dizer assim, que torceu, inchou, a pessoa nem consegue andar direito, ela pode influenciar em outras, né, localidades do corpo. E aí provocar dor em outra, por exemplo, no joelho, pode provocar dor no quadril, até dor no ombro, tá? Então, tem que ter um certo cuidado, não pode só tratar com remédio e repouso, tá? Mas olha, as pessoas às vezes têm um certo receio de tratar a dor muscular e articular. Às vezes elas acham que, por exemplo, o exercício, ela não vai ajudar em nada. Não, para que eu vou fazer exercício? Não consigo nem me mexer. E aí que você precisa se mexer. É por isso que você está nessa situação. E não resolve a dor, porque está deixando de fazer algo importante para o seu corpo que vai te fazer recuperar a sua condição de realizar todas as suas tarefas do seu dia a dia. Quer viver uma vida sem dor? Começa a trabalhar esse corpo, tá? Então, tem pessoas que às vezes, por exemplo, acham que para resolver a dor muscular e articular, acham tratamento caro, tá? É mais fácil entrar na fila do SUS e esperar aquela vida toda para ser atendido e, às vezes, criar, né, situações para que você possa, às vezes, pagar um tratamento que vai te ajudar a resolver a situação mais rápido. O tempo que, às vezes, você passa aí esperando na fila do SUS, se você encontrar outros mecanismos que te façam, no caso até, às vezes, financeiro, né, que te façam com que você resolva a dor, né, olha, muito mais rápido. Quando eu digo aqui que a gente consegue resolver a dor muscular e articular em 15 dias, não estou brincando, não. A gente consegue resolver a dor muscular e articular em 15 dias. Eu vejo muito pessoal aqui no canal sempre perguntar assim, professor, eu tenho problema tal, né, de dor tal, dor muscular e articular. Mostra aí um exercício que vai me ajudar a resolver a minha dor. Eu gostaria que fosse assim, tão simples assim, a gente tem um exercício, né? É por isso que eu digo, não existe exercício mágico, que resolvesse todos os nossos problemas, né? Não existe isso. E eu vou explicar por que não existe isso. Por exemplo, se você tem um problema no joelho, eu passar assim, olha, faz um agachamento que vai te ajudar a fortalecer as musculaturas, né? E vai te resolver o problema no joelho. Tá, mas se tu tiver um problema no tornozelo, o agachamento vai te ajudar? Se o seu problema está no quadril também, vai ajudar o agachamento? Então, não tem exercício mágico. Às vezes, tem pessoas aí com dores no corpo todo, cima e embaixo. Então, a gente vê que o grau de fragilidade dessa pessoa é muito grande, mas tem condições de recuperar, tá? Mas, às vezes, ela pode estar pegada assim, mostra um exercício que possa resolver o meu problema. Não vai encontrar, né? Às vezes, a pessoa precisa trabalhar o corpo como um todo, né? E tem um monte de ferramentas que ela vai precisar usar, que eu chamo de exercício de ferramenta. Então, a ideia, assim, é muito simples, mas vai depender de cada caso, para cada pessoa, né? Mas é possível.
possível, desde que você realize, faça a coisa certa. E o que é fazer essa coisa certa, né, professor? O que é que a gente precisa fazer? Olha, como eu falei, no começo, às vezes a pessoa vai iniciar tratamento. Ela já passou por algumas fases do tratamento, ali passou por medicação, diagnóstico, medicação, fisioterapia, pá, chegou. Poxa, o professor André falou que tem que fazer uns exercícios, um treino, tá, para poder recuperar essa condição, acabar com a dor. Dor no joelho, dor no tornozelo, o que for, tá? Precisa acabar. Ok. Falou de agachamento para o joelho. Vai lá, faz agachamento. A pessoa, às vezes, acredita que ela, sozinha, pode conseguir realizar essa recuperação. E, às vezes, as pessoas cometem esse tipo de erro. Às vezes, ela pega, assim, vê uma informação, por exemplo, na internet, e aí, esse treinamento, isso aqui é bom para o ombro. Ela vai lá, faz, né? Às vezes ela faz errado, não é adequado para aquela necessidade dela. Então, quando eu falo de necessidade, tem que saber qual é a sua necessidade. O que é que no seu corpo está se manifestando para que você possa realmente resolver a dor? Basta uma análise. E essa análise ela é importantíssima, porque às vezes eu ouço aqui, olha, professor, eu tenho problema de ombro, né? E o meu ombro, eu sinto muita dor. Mas aonde é? Que parte? Aonde? Como? Que movimento você realiza? Você faz o quê? Nos seus hábitos. Olha só quantas informações nós levantamos aqui que servem de, vamos dizer assim, de orientação para a gente poder traçar algo que vai realmente ajudar o nosso corpo. Então, o que nós falamos aqui até o momento na nossa aula aqui? Tá? Nós falamos assim de o que é a dor muscular e articular. O que não é essa dor muscular e articular. Por que você tem que movimentar o seu corpo para trazer, né, essas musculaturas para o equilíbrio? Musculaturas e articulações. Tem que movimentar. Porque no seu dia a dia, você acaba realizando atividades que vão desequilibrar o seu corpo. E quando a dor se instala, devido a esses desequilíbrios, o que acontece? Cada vez mais você vai limitando o seu movimento, porque a dor vai te impedindo. Porque aí já vai ter inflamação, talvez vai ter um desgaste. E aí, você cada vez mais com isso vai perdendo força. E a força é algo muito importante para a gente. Tá? Tudo que nós realizamos, nós precisamos de força. Quando chega num certo momento, a gente começa a ficar dependente, se não procurar um tratamento. Agora, quando a gente procura um tratamento e não acha isso, tá? Tem pessoas aí que ficam rodando aí 1, 2, 3, 10 anos e não acham a solução do seu problema. Então, a pessoa está procurando no caminho errado, concorda? Ou está deixando de fazer algo que realmente contribua para que ela ache a solução do seu problema. Então, e o que ela precisa fazer? Encontrar o caminho certo. Então, eu vejo muito aqui no nosso canal, pessoas que já estão com dor aí há algum tempo e não sabem o que fazer. Né? E quando eu ouço algumas delas dizer assim, professor, eu tenho problema, você está aqui, no quadril, né? Eu tenho dor nessa região. E aí você pergunta dessa pessoa, mas olha, você consegue movimentar, abrir assim, ó, movimentar assim, né? Ela diz, não consigo. Então, ela está com o quadril bloqueado. O quadril bloqueado, o que a gente precisa fazer? É desbloquear esse quadril. E como é que vai desbloquear esse quadril? Movimentando as musculaturas que não se movimentam. E assim a gente vai recuperando esse equilíbrio. Então, é tudo uma questão de trazer o corpo em ordem. Essa ordem, quando ela é rompida, tá? Devido aos nossos hábitos, nós temos que movimentar para trazer esse equilíbrio de volta. A ideia é simples, tá? Só que essa é a ideia. O
o caminho, ele não é tão simples assim, tá? Mas pode ser feito. Tanto que pode ser feito que pessoas que alunos meus, com 15 dias, recuperaram dor no joelho, eliminaram, né, a dor no joelho, no ombro, quadril, tá? E pescoço. Ó, teve um dia, essa situação do pescoço, foi até um dia interessante. Eu estava aqui viajando, né, aqui respondendo as perguntas, né, e uma pessoa me perguntou, professor, eu estou com dor no pescoço e tal, etc. E dor no ombro. Eu não consigo mais movimentar, não consigo fazer meu trabalho, está muito difícil, não consigo dormir. E aí essa pessoa, perguntei assim, você quer fazer uma avaliação? E ela disse, tudo bem, vamos fazer uma avaliação. E aí nós ficamos frente a frente, online. Tá? E eu pedi assim para ela assim, faz o movimento tal. Aí ela fez, tá, não conseguiu, né, realizar o movimento. Ela realizou este movimento aqui. Aí pedi para ela ficar de lado, ela estava de lado, percebi que o ombro dela estava um pouquinho fora de posição. Aí eu ensinei para ela o seguinte, olha, isso aqui vai aliviar a sua dor, tá? Mas você precisa fazer mais para poder ter o corpo mais equilibrado. Aí eu ensinei aquele do bastão aqui. Eu sempre faço, quando eu vejo que a pessoa está cortada aqui, eu coloco o bastão aí, que já começa a aliviar. Resultado, ela começou a fazer, naquele dia, naquela sessão, naquela avaliação, ela já se sentiu bem. Ela disse, nossa, professor, aliviou na hora. E aí ela começou a fazer isso diariamente. Porque no dia a dia dela, ela fazia muito trabalho, e aí isso aqui estava, como é que se diz? Desequilibrando. E aí ela já estava assim. Com essa atividade que eu passei, ela começou o quê? A colocar a posição do ombro dela no lugar de novo, onde ele tem que estar. Mas só isso é suficiente? Não. Eu ensinei para ela tá? A ponta do iceberg. É só o caminho, tá? Para ela aliviar a dor e mostrar que o movimento sendo realizado de forma adequada para recuperar o corpo, o equilíbrio do corpo, vai proporcionar o alívio da dor até o ponto de eliminar realmente a dor. E é assim que funciona, tá, pessoal? O que aprendeu? Fala aqui para mim. Aqui, o que aprendeu? Deixa seu comentário. Coloque seu comentário aqui. De tudo que nós vimos aqui na nossa aula, o que vocês aprenderam? A questão da dor muscular, só para a gente finalizar aqui, a questão da dor muscular e articular, a gente começa a ter esse tipo de problema, né, só lembrando lá no começo da aula, devido a desequilíbrios causados pelos nossos hábitos diários. Uma forma de não jogar lenha na fogueira, tá, é você se preocupar com a sua postura do dia a dia. Só que isso não é suficiente, tá? Às vezes, para resolver o problema. Mas contribui muito, né? Então, às vezes a pessoa senta, tem uma postura errada ao sentar, às vezes passa muito tempo sentado, né, e levanta muito pouco, não estica, não alonga o corpo. Há pessoas que passam muito tempo com a cabeça baixa, né, em função do trabalho, seja pessoal da costureira, pessoal que é bancário, pessoal que passa o dia aí no celular, pessoal às vezes tem muita gente que trabalha com computador, então às vezes não percebe, até dormindo, às vezes você está dormindo numa posição errada. Então muito cuidado e procurar corrigir essas situações. E aí você vai parar de alimentar, né, esses desequilíbrios musculares e articulares. Mas lembrando, o exercício é a forma mais adequada de você recuperar essa sua condição do corpo e estar mais equilibrado, ok? Ninguém tem dúvida aqui? Beleza. Olha, eu espero que tenha contribuído, né, de alguma forma. Lembrando, amanhã nós temos aula aqui de novo, às 12h45, horário de Brasília, tá? Ficar aguardando vocês. Lembrando que é uma
Isso, Fátima, postura errada. Lembrando que essa semana nós estamos lives todos os dias para o aquecimento da jornada Corpo Sem Dor, tá? Então, olha, todo dia o nosso encontro aqui é marcado, tá? 12h45, não percam. Ah, tá. A Fátima aqui falando aqui que a postura errada, né? Tá tomando esse cuidado, né, Fátima? Isso. Para se corrigir. É isso mesmo, tá? Não vai. Isso aí é muito bom, não para de alimentar esses desequilíbrios, né, Fátima? É isso aí, tá? Beleza, é isso mesmo. Continua assim, né? Mas olha, vai aprendendo aqui como recuperar esse equilíbrio, tá? Fica de olho na nossa aula. Pessoal, a gente se encontra amanhã, beleza? Fico aguardando vocês. Tenham um ótimo dia. Até a próxima aula.